Meus irmãos, estamos aqui numa sexta-feira, dia 16 de abril, para mais uma reunião de reflexão, de estudo do Evangelho de Jesus em nossa escola Jesus Cristo. E preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, eu vou fazer a leitura do capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 9 ao 14. Também disse Jesus esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, estamos aqui, Senhor, reunidos em oração, reconhecendo-nos, Senhor, pecadores, necessitados do seu perdão. Pedimos, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para que saibamos receber os teus ensinamentos, para que possamos renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, transformando-nos, Senhor, cada vez mais, para nos aproximarmos e nos tornarmos cada vez mais próximos daquilo que o Senhor espera de nós. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra e aprendermos um pouco mais do Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e para todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, essa parábola que nós acabamos de ler, ela foi utilizada por Kardec no capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis. Capítulo este que tem sido o tema de estudo das últimas sextas-feiras, né? E nesse capítulo, Kardec reflete a respeito da oração. Vou recorrer aqui também ao livro Histórias que Jesus Contou,
escrito pelo meu avô, Clóvis Tavares, aonde ele explica essa parábola que nós acabamos de ler, né, do fariseu e do publicano, dizendo que Deus ouve todas as preces que nós fazemos a Ele, mas que nem todas elas são respondidas. A prece do fariseu, por exemplo, é uma declaração de orgulho que nem merece ser chamada de prece. Deus não atende aos orgulhosos, afirma Clóvis Tavares nesse livrinho infantil para todas as idades. Deus não atende aos orgulhosos. A oração do publicano é um grito de uma alma arrependida de seus pecados. É justamente isso que Deus deseja, que nós sejamos capazes de reconhecer os nossos erros e buscarmos o caminho do bem. Por isso que Jesus diz que Deus atendeu a oração do publicano e ele saiu dali justificado, ou seja, Deus ofereceu a ele novas forças para que ele pudesse se corrigir, para que ele pudesse voltar a caminhar honestamente em sua vida. De forças, de ânimos, de tudo renovado para que ele pudesse buscar um novo caminho. Clóvis Tavares ainda conclui dizendo que o fariseu não teve a sua prece atendida por causa do seu orgulho e da dureza do seu coração. Então, ele pede que os pequenos e também os grandes leitores do livro, né, que nós não procedamos como o fariseu da parábola. Porque nós nunca devemos nos considerar superiores aos outros. Nós nunca devemos nos julgar melhores do que os nossos irmãos, ou mais puros, ou mais dignos. Nós nunca devemos exaltar as nossas vitórias. Nós nunca devemos exaltar os valores que nós julgamos possuir, porque é exatamente isso que fez aquele fariseu da parábola. Nós não devemos nem ao menos ficar pensando nas coisas boas que já fizemos um dia, porque na realidade nós ainda não fizemos quase nada. Ainda falta muito a ser feito, porque nós somos muito devedores, muito devedores. Então meu avô pede que nós nos lembremos dos grandes missionários de Deus que passaram pelo mundo, imitando o próprio Cristo, que nasceu em uma manjedoura, viveu pobre e que não tinha aonde reclinar a cabeça. Como o exemplo de Chico Xavier, que também viveu pobre, humilde, e nunca recebeu nenhum centavo, não quis nunca receber nenhum centavo pelos mais de 400 livros que ele publicou. Ou como Francisco de Assis, nosso querido São Francisco, que abandonou toda a riqueza para viver uma vida de servidão, uma vida dedicada aos necessitados, aos sofredores. Devemos, meus irmãos, portanto, diante de Deus, ter a humildade do publicano, contando a Deus as nossas faltas, os nossos defeitos, os nossos pecados, reconhecendo tudo isso em oração, de forma honesta, de forma sincera, porque somente assim Deus poderá também olhar para nós com o mesmo amor, com o mesmo olhar que ele teve ao abençoar aquele publicano. E então ele nos dará também novas forças, novos pensamentos, novas bênçãos, para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente cristã. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos
utilizando, Kardec conclui dizendo que Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, meus irmãos, olha quantas condições, quantas qualidades que a nossa prece deve ter para que ela possa ser, de fato, atendida por Deus. Em primeiro lugar, não devemos nos colocar em evidência. Não devemos colocar em evidência o nosso orgulho e as nossas vaidades. Não devemos achar que a prece vai ser atendida se falarmos muito, porque Deus não espera muitas palavras, mas sim palavras sinceras, verdadeiras. E se temos alguém a perdoar, antes de orar, devemos perdoar, porque o coração deve estar purificado para que a nossa prece chegue a Deus e seja por Ele atendida. E Kardec conclui então, dizendo: orardes com humildade como o publicano e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, se vamos fazer alguma comparação, devemos encontrar aquilo que ainda temos de ruim. Reconhecer os nossos próprios defeitos. Nós devemos reconhecer os nossos defeitos para que possamos, então, buscar o arrependimento. E esse é o primeiro passo para que nós possamos vencer os nossos maiores inimigos. Quais são os nossos maiores inimigos? Aqueles que nós devemos de fato enfrentar. Que inimigos são esses? E esse é o título da mensagem que nós iremos estudar na noite de hoje. Os maiores inimigos. É uma mensagem escrita por Humberto de Campos, psicografada por nosso querido Chico Xavier, que está inserida no livro Luz Acima. E eu gostaria de abrir um parênteses antes de fazer a leitura da mensagem, para dizer que essa mensagem de Humberto de Campos, que está nesse livro Luz Acima, ela também se encontra em um outro livro que foi editado recentemente, chamado No Roteiro do Evangelho. E esse livro, No Roteiro do Evangelho, ele traz uma coletânea de passagens semelhante ao que acontece no livro Boa Nova. É uma coletânea de passagens que retratam eventos ocorridos na vida de Jesus. Então trazem para nós circunstâncias que estão relatadas nos evangelhos, mas com muito mais detalhes de riquezas, né, que nós nos beneficiamos pela leitura dessas mensagens. Então, o livro No Roteiro do Evangelho, ele foi organizado, né, para que essas mensagens
estivessem disponíveis. Perdão, o nome do livro é No Roteiro de Jesus. Isso. O livro chama-se No Roteiro de Jesus. No Roteiro do Evangelho é um outro livro que também está sendo utilizado nas pregações de Nossa Escola de Jesus Cristo, né, nas tardes de terça a quinta, né, que foi psicografado por Vera Lúcio, que é a nossa querida Wanda Joviano, No Roteiro do Evangelho. O livro que eu estou me referindo é No Roteiro de Jesus, né, que é um livro que foi organizado por Gerson Simões Monteiro, né? Então, eu recomendo a leitura desse livro porque esse organizador, ele recolheu mensagens semelhantes a essa, né, de Humberto de Campos e de outros espíritos psicografadas por Chico Xavier e colocou todas elas nesse livro, né? Então é como se fosse um outro Boa Nova, né, trazendo passagens da vida de Jesus, organizado de forma cronológica, né, para que pudéssemos, né, fazer a sua leitura, né, tendo uma evolução da vida de Jesus de uma forma bem fácil da gente compreender, né? Então, recomendo a leitura do livro No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro. Todas as psicografias são de Chico Xavier, né, por diversos espíritos. Tá? E esse livro é interessante que ele está disponível no formato eletrônico para quem quiser ler pelo celular, né, ou por esses leitores, né, eletrônicos. Ele está disponível por R$6, né? Então é facilmente encontrado aí na internet por esse preço, para fazer a leitura pelo celular ou tablet, enfim. Bom, vamos voltar então a nosso estudo de hoje. Então vamos comentar agora essa mensagem, né? Os Maiores Inimigos, que está no livro Luz Acima e também está no livro No Roteiro de Jesus. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Então Pedro, com seu espírito de luta, com seu espírito de combate, queria saber onde estão esses nossos inimigos maiores para que eu possa ir combatê-los, né? Para poder trabalhar para a implantação do reino de Deus na terra. Então era uma ansiedade de Pedro, né? Encontrar logo esses inimigos para que eles pudessem ser combatidos, né? Iam os dois, Pedro e Jesus, de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante da perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolamente: a experiência tudo revela no momento preciso. Então Jesus não responde de imediato. Jesus ouve a pergunta de Pedro e mergulha em longa meditação, né? Jesus sabia que não seria uma tarefa tão simples fazer com que Pedro compreendesse essa verdade, né? E a resposta dele também não agrada muito a Pedro. A experiência tudo revela no momento preciso, diz Jesus. E Pedro então responde impaciente: a experiência demora muitíssimo. Então ele estava ansioso, ele queria uma resposta imediata.
O amigo divino esclareceu, imperturbável. Para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora, às vezes, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Então, a resposta às nossas súplicas, aos nossos anseios, muitas vezes ela vem, mas nós é que não temos olhos nem ouvidos de ouvir e de ver, né? Porque estamos cegos, estamos perdidos nas atribulações do mundo. Pedro, então, ouvindo essa resposta de Jesus, calou-se desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação. E, quando tentava agarrá-lo à viva força, Diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Ao invés de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Então Pedro achou que era um fariseu escondido atrás da figueira, tentando matar Jesus. Na verdade, era André que estava escondido, André que estava ali atrás da figueira e saiu sorridente, percebendo a confusão de Pedro. Então Pedro estava armado, estava pronto para uma briga, para uma luta. Jesus endereçou expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Então o levita passou recitando algumas passagens da Torá e dirigiu a eles palavras, menos respeitosas. Simão inchou-se de cólera, reagiu, discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. Então Pedro colocou o levita para correr. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Olha a pergunta que Jesus fez a Pedro. Qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Então Pedro foi obrigado a parar, a refletir. E a resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Pedro sabia deste mandamento, que segundo Jesus é o maior mandamento de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus pergunta a Pedro:
terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou então o Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável o nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem. E não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. E eles continuaram então naquela caminhada. Mais alguns passos e encontraram Teofrasto, judeu grego, dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. Então, é um leproso que Jesus havia curado e que tinha fugido para Jerusalém. E lá ele acusava Jesus com falsidades. O pescador não se conteve. Então, depois de 2 eventos em que Jesus havia chamado a atenção de Pedro, ele não se conteve novamente. Gritou que Zeconias era um ingrato. Relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Então, o Zeconias, um leproso curado por Jesus e que demonstrava tamanha ingratidão, não sabemos, mas pode ter sido um daqueles 9 leprosos que não retornou para agradecer. Pode ter sido um deles, ou não. O fato é que, naquele momento, Pedro estava cheio de sentimentos ruins e falou coisas ruins, comentários amargosos, amaldiçoando o nome de Zeconias. E Jesus, ele se mantinha em silêncio. Jesus não interferia neste momento, não impedia Pedro de falar. Jesus deixava que Pedro falasse até o fim. E quando Pedro então terminou de proferir todas aquelas palavras cheias de amargura e de rancor, Jesus indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Então Jesus chama à memória de Pedro aquele ensinamento. Quantas vezes perdoará a teu irmão? E Pedro responde, porque já havia aprendido essa lição do mestre. E Pedro responde: até 70 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. Então Pedro se sentiu humilhado, mais uma vez, porque Jesus estava chamando a atenção dele para lições que já haviam sido dadas. Pedro já havia anteriormente perguntado a Jesus, que nós encontramos no Evangelho: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? E Jesus responde: até 70 vezes 7 vezes. Isto é, devemos perdoar sempre. Sempre. Então, Pedro se envergonha, porque aquela lição já havia sido dada e ele ainda não havia aprendido. Mas, visto que Pedro respondeu humildemente e corretamente a pergunta de Jesus, Jesus então olha para ele, com um olhar calmo e conclui: a dureza é um carrasco da alma.
É o que Jesus diz a Pedro. A dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, velho romano, semi-paralítico, que lhes sorriu desdenhoso do alto da liteira, sustentado pelos fortes escravos. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços. Desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou. Por que instituiríamos a violência no mundo, se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? Então, a cura, a verdade do Evangelho, ela não é imposta. Deus nunca se impõe a ninguém. Mas Pedro queria, de alguma forma, poder dobrar o coração daquele homem, para que ele estivesse voltado para Deus. Mas Jesus diz: Pedro, não é com violência que nós vamos fazer com que os corações se dobrem para Deus. Deus nunca se impôs através da violência, nem de forma alguma. Deus não se impõe a ninguém. E, ante o companheiro desapontado, concluiu então Jesus: a vaidade é um verdugo sutil. A vaidade é um inimigo sutil. Daí a minutos, para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. Então era um cristão, dono da hospedaria. À mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Essa passagem agora, esse acontecimento agora, que vai ser narrado, ele me traz à memória muitas coisas que estão acontecendo hoje. E é uma lição muito importante para todos nós. Então, Zadias, um liberto de Cesareia, estava comentando os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão, Pedro, correspondeu colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Tibério era um imperador na época. Finda a palestra animada, palestra na qual Pedro, Zadias e quem sabe outros participaram também da conversa, falaram mal de todos, falaram mal de dignatários, filósofos, administradores, artistas, todos romanos. E o próprio imperador foi invocado com impiedosas recriminações. Jesus, então, depois que a conversa chegou ao fim, perguntou ao discípulo se acaso estivera ele alguma vez em Roma. Olha que interessante. Jesus perguntou a Pedro: alguma vez você já esteve em Roma, Pedro? E Pedro responde depressa: nunca. Cristo então sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém
com que ele houvesse privado intimamente. E em seguida acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. A maledicência é um algoz terrível. E quantas vezes nós hoje nos pegamos falando mal dos políticos? Eu mesmo preciso me vigiar, preciso me corrigir para não me pegar falando mal de certos políticos, sem que eu nunca tenha os conhecido. E Jesus perguntou exatamente isso a Pedro. Você falou do imperador de forma tão desenvolta que parecia estar diante de alguém que realmente, né, esteve intimamente com você. Mas a maledicência é um algoz terrível. Então, é uma lição que eu preciso também aprender a silenciar. Continuando então, o pescador de Cafarnaum silenciou, desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro invigilante, acentuou bondoso: Pedro, há precisamente 1 hora procuravas situar o domicílio de nossos maiores adversários. Então tinha se passado 1 hora que Pedro havia perguntado a Jesus: Senhor, aonde residem os nossos maiores inimigos para que eu possa ir até eles e destruí-los e combatê-los? Então tinha passado 1 hora. De então para cá, continua dizendo Jesus, apareceram entre nós o medo, a cólera, a dureza, a vaidade, a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. Olha que lição, meus irmãos, Jesus trazia para Pedro naquele momento. Pedro queria saber onde estavam os maiores inimigos. Onde estão para que eu possa combatê-los? E mal sabia ele que, na realidade, os seus maiores inimigos, os seus inimigos íntimos, eram aqueles que viviam dentro do seu próprio coração. O medo, a cólera, a dureza, a vaidade, a maledicência. Podemos acrescentar o orgulho, o egoísmo, que são a fonte de todo pecado, a fonte de todo mal que há no mundo. Como reconheces, os nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. Então, Jesus finaliza sorrindo. Dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Então, a guerra maior que nós devemos enfrentar, meus irmãos, é a guerra dentro de nós mesmos. É a busca que nós devemos fazer para removermos de dentro de nós mesmos os nossos próprios pecados, que são os nossos maiores inimigos. E como reconhecer? Como podemos, então, saber aquele a quem nós estamos enfrentando? Não é muito simples.
essa viagem para dentro de nós mesmos, do autoconhecimento, não é algo muito simples, mas é algo que nós podemos, a princípio, buscar, reconhecer aonde nós erramos, buscando encontrar em nossa rotina, nos nossos hábitos, nas nossas leituras, naquilo que nós assistimos, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos torna cada vez mais distantes de Deus. E Paulo, ele nos deixa bem claro: quando nós nos aproximamos do mundo, nós nos afastamos de Deus. Se nós queremos nos aproximar de Deus, nós temos que nos afastar do mundo. E Jesus também diz: buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e todo o resto vos será acrescentado. Então, se nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que Deus sabe que nós precisamos verdadeiramente, nos será acrescentado. Jesus diz isso quando ele nos diz que nós não devemos nos ocupar, nos preocupar com as mesquinharias do mundo. Que nós não devemos perder o nosso tempo buscando enriquecimento, buscando vaidades, buscando riquezas desenfreadas. Não é com isso que nós devemos perder tempo. Então, se é difícil para nós reconhecermos quais são os nossos maiores defeitos, nós podemos começar dessa forma, procurando examinar nas horas dos nossos dias aquilo que nos afasta de Deus. Se é um filme que nós assistimos na televisão, se é um livro que nós lemos e que não tem um conteúdo que seja considerado, sim, edificante, para não dizer um livro que nos afaste de Deus, né, por ter um conteúdo bem cheio de vocabulários impróprios, enfim. Então, aonde é que nós colocamos o nosso tesouro? Porque aonde está o nosso tesouro, diz Jesus, lá está também o nosso coração. Do coração que provém os maus sentimentos e do coração que provém todos os pecados, os nossos maiores inimigos. Então, meus irmãos, nós podemos fazer esse exercício, buscar remover aos poucos da nossa vida, de forma eficiente, de forma definitiva, aquelas coisas que nos afastam de Deus. E preencher a nossa vida, preencher as nossas horas, preencher os nossos dias, as nossas semanas, das coisas que nos aproximam de Deus. Uma leitura edificante, filmes, por exemplo, que trazem mensagens evangélicas, mensagens cristãs. Só falando em leitura, de Chico Xavier para nós, são mais de 400 livros, como nós já falamos hoje. Então, o que não nos falta é conteúdo de qualidade para que nós possamos buscar essa reconexão com Deus. E para encontrarmos os nossos maiores inimigos, e apagá-los de dentro de nós. Essa luta, esse combate, nós podemos fazer da seguinte forma: se eu sou orgulhoso, como que eu posso
combater o orgulho dentro de mim? Buscando a humildade. Se eu sou egoísta, como que eu posso combater o egoísmo dentro de mim? Buscando a caridade. Então, encontrando aquilo que eu tenho de ruim, eu posso buscar qual virtude em Deus é contrária àquele meu pecadinho predileto, para que eu possa então exercitar essa virtude, mesmo que seja ainda um exercício repetitivo e que ainda seja algo forçado, algo que ainda não seja natural, até que esse exercício se torne um hábito e aquilo seja incorporado aos nossos sentimentos e os pecados vão aos poucos saindo de dentro de nós. Eu não digo para vocês que é algo fácil, que é algo simples, mas que Deus nos dará a força, a determinação, a vontade. Deus pode nos inspirar para que tenhamos essa condição, essa capacidade de enfrentar os nossos defeitos, enfrentar esses nossos maiores inimigos, assim como fez aquele publicano da parábola, reconhecendo diante de Deus, humildemente: Senhor, eu sou um pecador. Porque esse reconhecimento de forma humilde é o que quebranta os nossos corações, para que Deus possa começar a trabalhar dentro de nós, para implantar em nós as suas virtudes, quando nós nos colocamos à disposição dele para isso. Quando nós voluntariamente afastamos aquelas coisas que nos afastam de Deus. Quando nós voluntariamente buscamos trazer para perto de nós aquilo que nos aproxima de Deus. Então, meus irmãos, para finalizarmos a nossa reflexão desta noite, eu vou fazer uma oração que é uma oração do Pai Nosso, feita por Emmanuel. É uma oração dominical, a oração do Pai Nosso, que Emmanuel trouxe para nós, e eu vou usar essa oração como a oração final da nossa reflexão desta noite. Bom? Então é a oração dominical por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Ela está inserida no livro Nosso Livro, na primeira parte do livro. Então vamos elevar a Deus os nossos pensamentos em oração. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre.
Senhor Deus, nosso Pai amado, e Jesus, nosso Mestre. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, para que possamos reconhecer o mal que habita em nós, para que possamos nos arrepender e nos humilhar, Senhor, diante de Ti. Que possamos, Senhor, humildemente afastar de nós todas as coisas que nos afastam de Ti. Renova, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos corações, e que possamos, Senhor, nos colocarmos diante de Ti como instrumentos da Tua paz, para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor habite em nós. Para que um dia possamos dizer, como Paulo afirmou, já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Em Teu santo nome, Senhor, pedimos que fique conosco e guarde-nos na Tua santa paz. Que assim seja.